E aí, pessoal, aqui é Paulo Caetano, professor de literatura e idealizador do programa Difusor. Nessa terceira edição do programa, eu converso com Vitor Sei. O Vitor é professor de literatura na Federal do Espírito Santo, especialista em Machado e em niilismo. Na nossa conversa, além de falar sobre o Machado e o próprio niilismo, a gente também fala sobre junho de 2013 e como é que haveria nesse movimento aí uma espécie de anomia, anarquia e o próprio niilismo. A entrevista pode interessar também para aqueles que estão pensando na contemporaneidade, a formação na área de humanas. Qual que é o papel do intelectual, uma formação na área de filosofia, letras, jornalismo, já que o Vitor tem formação em jornalismo e em filosofia. Tá aí uma entrevista bem bacana, não perco lá no canal do Difusor no YouTube. Vejo vocês lá, até mais. Ok, estamos aqui nessa terceira edição do programa Difusor. Hoje a gente entrevista Vitor Sei. Ele é professor na Federal do Espírito Santo, professor de literatura, de teoria da literatura. Ele tem graduação em filosofia e em jornalismo. Tem no seu doutorado, ele fez um período de sanduíche, doutorado de sanduíche na Universidade de Berlim. É autor do livro Voluptuosidade do Nada, sobre Machado de Assis. Ele é especialista em Machado. O Vitor é um desses caras que escreve de maneira muito fluida, tem uma tese muito acessível e vale muito a pena a leitura. Não só por tratar do Machado, que é um nosso grande escritor, ou um dos grandes, mas também porque é uma tese muito acessível. Assim. Não tem muito pertinente que tem a ver com coisas que a gente está falando hoje. Então, Vitor, muito obrigado pelo aceite aí de participar do Difusor. E passe para a primeira pergunta, cara. Você fala que, na sua tese que o niilismo Deixa seria eu uma espécie de... Oi, falei, cara. agradecer primeiro pelo convite, estar aqui participando dessa conversa. Ah, É um prazer aí valeu, cara. estar participando desse projeto. Demorou. Então, na sua tese, né, você faz um panorama bacana do que é o niilismo, né, em vários autores, a filosofia, e comenta, né, que o niilismo é essa negação absoluta de valores, né, sejam valores da religião, sejam valores da filosofia, enfim, valores de diversos âmbitos, aí, diversas áreas, e seria muitas vezes também uma espécie de postura diante da vida, um certo esgotamento em relação a sentidos, né, como se a vida não tivesse sentido a priori, vamos colocar assim. E aí, né, para esse início de conversa, eu queria que você comentasse alguma coisa além disso sobre niilismo, né? Como é que você definiria? Há tipos de niilismos e se existem outros discursos aí que fazem uso do niilismo, para além da literatura, para além da filosofia. Então, são várias questões aí, né? Vou tentar respondê-las sem me alongar demais. A palavra niilismo, né, para começar, a etimologia da palavra niilismo vem do latim nihil, que é nada. Niilismo seria a nadificação. Uhum. Uma concepção, uma definição bem resumida, assim, genérica de niilismo seria a concepção segundo a qual a vida não tem sentido. Uhum. Tudo no mundo se reduziria ao nada. Uhum. E aí, assim, algo além disso? Muita coisa envolvida aí, né? Como todos sabem, cada conceito teórico, né, filosófico, ele tem sentidos diferentes em autores diferentes. Uhum. O conceito de niilismo, ele começou a ser empregado no século XVIII, com alguns autores hoje que quase ninguém lê, autores obscuros. Talvez vocês nunca ouviram falar, como Anarchas Exclutes, que é um cara que participou da Revolução Francesa, e um teólogo alemão chamado Daniel Jenisch, um teólogo luterano. Uhum. O é um ateu militante, e ele defendia que a Revolução Francesa fosse niilista, no sentido de negação de todos os valores políticos, sociais e religiosos que estavam estabelecidos. O Jenisch
em contrapartida, ele era um teólogo luterano, né, cristão, protestante, e ele temia o niilismo como o fim da religião, o fim do cristianismo, né, que seria a negação dos valores cristãos. Isso aí no século XVIII. No século XIX, que é a época que eu estudei no meu doutorado, e é a época que o conceito de niilismo ganhou força, assim, o niilismo ganhou popularidade com um escritor russo chamado Ivan Turgenev, com o romance Pais e Filhos. Eu já li vários artigos, livros, pessoal falando que o Turgenev, blog na internet, coisas, pessoas falando que o Turgenev inventou o conceito de niilismo. Mas não é verdade, como eu mostro na minha pesquisa, o conceito é do século XVIII. O Turgenev foi responsável por popularizar a palavra niilismo na Europa. O romance dele virou um best-seller na época, Pais e Filhos, foi traduzido para o francês, para o inglês, para várias línguas. Chegou até o Brasil via tradução, francês, principalmente. E aí se popularizou essa ideia do niilismo. O Dostoiévski, que talvez seja o autor do século XIX mais famoso, né, mais importante, pelo menos o mais renomado, também usou o niilismo, tratou do niilismo em vários romances dele. Então o niilismo ganhou força pela literatura via Rússia, literatura russa. Entrou na filosofia canônica com o Nietzsche, que foi um leitor do Dostoiévski e do Turgenev. O Nietzsche o niilismo via literatura russa e usou o niilismo como um dos, digamos, dos conceitos-chave da obra dele, ainda que ele não tenha escrito nenhum livro sistemático, assim, tratado sobre o niilismo, mas ele escreveu vários aforismos sobre o niilismo, desenvolveu uma coisa mais argumentativa na genealogia da moral, livro do genealogia da moral, e o Nietzsche é considerado assim, o primeiro autor a criar uma teoria do niilismo como um conceito principal. E você perguntou se há tipos de niilismo. Há vários tipos de niilismo, né? As definições vão variar em cada autor. Se a gente for pegar o Nietzsche, que é o autor aí que é a base, que foi referencial teórico da minha pesquisa, o Nietzsche tem várias modalidades de niilismo que ele descreve. As duas mais importantes são duas, que seria o niilismo ativo e o niilismo passivo. Grosso modo, o niilismo ativo seria aquele que diz assim, já que a vida não tem sentido, vamos quebrar tudo. A vida não tem sentido, vamos pro pau, vamos quebrar tudo. Isso aí vai aparecer no Dostoiévski no livro Os Demônios. Escreve um grupo de niilistas, o narrador e os próprios personagens se caracterizam, se definem como niilistas, e é um grupo, assim, digamos, de terroristas, de criminosos que fazem uma série de crimes e no final eles destroem a vila lá, a cidadezinha lá onde eles moram, tá com fogo, destroem tudo, matam todo mundo em nome de quê? Em nome do nada. Já que a vida não tem sentido, vamos destruir tudo. Seria o niilismo que a gente chama de niilismo ativo. Da niilina russa. Niilina aí, um trocadilho com bomba, com dinamite, com explosivo, seria, fala com explosivo do espírito. E baseado no Dostoiévski e nos atentados à bomba que aconteceu na Rússia, com os anarquistas. Que o jornalismo do século XIX, os anarquistas de verdade lá, que tinham na Rússia, que teve um atentado à bomba contra o czar, esses anarquistas que lutavam contra o czarismo eram chamados nos jornais de niilistas, no jornalismo da época. Então tem essa ligação aí, literatura, filosofia e jornalismo, que está na minha biografia também, está lá no século XIX nesse assunto. Então, talvez é por isso que esse assunto tenha me interessado. E o niilismo passivo, que o Nietzsche vai relacionar à religião, ao cristianismo e também ao budismo. O niilismo passivo se a vida não tem sentido, eu não vou fazer nada, melhor logo morrer. Morrer logo, a vida não tem sentido. Né? E você perguntou como é que isso aparece no dia a dia, e na religião, por exemplo, niilismo passivo, né, que Nietzsche vai dizer. O que o cristianismo, segundo Nietzsche, pelo menos, né? O cristianismo, segundo Nietzsche, faz? Ele nega a vida na terra, nega a vida do corpo, em nome de uma vida espiritual. Certo?
A vida do corpo é o lugar do erro, do pecado, não vale nada. O que importa é a vida espiritual. Eu tenho que acabar logo essa vida aqui, tentar não pecar, tentar levar uma vida correta, para eu encontrar felicidade no além. E para o Nietzsche, nada. Então, para o Nietzsche, o cristianismo vai trocar a vida aqui na Terra, a vida que a gente tem, em nome do nada, que é um além, uma vida após a morte. Mas o que? Deixa eu pensar. Sim, questão no dia a dia, por exemplo, o mercado, né, o capitalismo. O Marshall Berman, no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, um autor aí bastante conhecido. O livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, uma aventura da modernidade. O título do livro ele pega do manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, Friedrich Engels, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado. Esse seria um processo nihilista, né? De destruição, sim. Profanação dos valores, desvalorização dos valores, que a gente vai falar, de destruição. E o que o capitalismo faz, as forças do mercado, algumas, né? Pelo menos, promove a destruição do meio ambiente, promove o assassinato de vidas humanas em nome do mercado, lucro, de vidas animais, vidas animais. Em nome do quê? Em nome do dinheiro, né? Nada mais tem sentido, nada mais tem valor, só você faturar, você ganhar dinheiro. Aí o Marshall vai descrever isso como o capitalismo como um processo de niilismo, por causa dessa destruição. Mas acho que eu já me alonguei demais, né? A gente combinou que as respostas seriam curtas. No dia a dia, talvez nas outras perguntas eu consiga falar um pouco mais. Mas tá bom. É isso aí, cara. Isso aí. Pode alongar um pouquinho. Muito bom. Essa coisa dos anarquistas tomarem porrada da direita e da esquerda, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, quando a gente falar de 2013. Sim, vamos voltar. É muito bom. Você falou um pouquinho do Nietzsche, cara, e tem também, né, o Schopenhauer, também o Pascal, são filósofos aí que você revisita, né? Para quem está começando a estudar niilismo aí, o que essas pessoas devem encontrar, esses jovens pesquisadores, quando forem ler esses filósofos, cara? Como é que você diferenciaria a abordagem de cada um aí? Propaganda, meu livro aí, que você já mencionou, que é a minha tese de doutorado lá pela UFMG, Pesquisas Literárias, e foi publicado em 2015 pela Ana Bloom. Na minha tese, eu procuro mostrar como é que o niilismo aparece nos romances do Machado de Assis. E aí, para isso, assim, no início da tese, eu procuro fazer um mapeamento das leituras do Machado sobre o assunto. E aí o Machado foi um leitor desses filósofos que você mencionou, o Pascal e o Schopenhauer. O Blaise Pascal, o livro dele mais conhecido, mais estudado, é o Pensamentos, tem uma edição aqui brasileira da Martins Fontes. Um livro de textos curtos, aforismos. Pascal, ele é um autor cristão. O texto dele é meio híbrido, assim, teologia, filosofia. Ele é um pessimista, tem uma visão pessimista da existência, um pessimismo cristão. E aí a gente tem uma ideia, por exemplo, da Machado de Assis, o Quincas Borba, o personagem, né, o filósofo doido, surtado, quando ele aparece no Quincas Borba do Memórias Póstumas, ele fala que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba fala que o Pascal era o avô espiritual dele. O Machado era um leitor, assim, gostava muito do Pascal. E o Pascal, nesse livro, Os Pensamentos, ele diz, por exemplo, que é preciso amar só a Deus e odiar só a si mesmo. Temos que nos odiar porque vivemos um pecado, né? A vida humana é miserável para ele, só haveria saída em Deus. Então, o pessimismo religioso que vai levar a esse niilismo passivo, que a gente vai chamar de niilismo passivo. Porque eu só sou feliz quando eu morrer e encontrar Jesus, encontrar Deus depois da morte, no além. A vida aqui eu só vou ter miséria, sofrimento e pecado. Uma outra máxima do Pascal, que é bem adequada para esse contexto atual de isolamento social, ele diz o seguinte:
repetir com frequência que toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, de não saber ficar quieto no quarto. Por quê? Porque a vida na sociedade vai dar problema, é pecado, vai levar para o erro, pecado, sofrimento, para dor. Então é melhor você ficar sozinho num quarto, rezando, orando, para não errar, não pecar, e depois você morrer e encontrar Jesus, encontrar Deus e ter a vida eterna. Mais seguro ficar em casa. Ele nega a vida na Terra, assim, a vida social, em nome de depois você encontrar a felicidade no paraíso. Muito bom. E aí, assim, o legal do niilismo é que, assim, ele não tem muito essa coisa muito preso a perspectivas, né? O Pascal, já mencionamos, ele é um cara cristão. O Schopenhauer, que é um outro autor que o Machado também gostava bastante, lia bastante. E aí entra também naquela coisa que o Machado é cético, perspectivista, é um cara que não se posiciona. O Schopenhauer é um ateu até meio militante também era um autor preferido do Machado. Aí estamos aí que era um pessimista ateu, Schopenhauer. Enquanto Pascal é um pessimista cristão, Schopenhauer é um pessimista ateu. Tem uma frase do Schopenhauer, do livro O Mundo como Vontade, como Representação, publicado aqui no Brasil, em Calhamaço, pela editora da Unesp. O Schopenhauer vai dizer o seguinte: em essência, toda a vida é sofrimento. A essência da vida, ele repete isso várias vezes, a essência da vida é sofrimento, ou a essência da vida é dor e sofrimento. Essa é a tese dele, assim, principal. Aí, nesse livro, O Mundo como Vontade como Representação, e alguns outros textos, como é que ele argumenta isso daí, a favor dessa tese? Ele vai dizer que todo querer, né, a questão da vontade, nasce de uma necessidade. Toda necessidade nasce de uma carência, logo, de um sofrimento. Você sofre por não ter aquilo que você gostaria de ter. Aí ele vai dizer que a satisfação desse desejo, dessa vontade, põe um fim ao sofrimento. Só que põe um fim temporário. Porque contra cada desejo satisfeito, permanecem pelo menos 10 que não são satisfeitos. E aí, por isso, ele vai dizer que o ser humano é um eterno insatisfeito. A gente está sempre querendo alguma coisa. Você tem um sonho, você alcança seu sonho, você vai querer outra coisa. Você não vai ter outra vontade, outra carência, outra necessidade. E a gente nunca vai estar satisfeito e aí a vida vai ser sofrimento, sempre. Ele fala que prazer e alegria são temporários. Assim, depois ou vem o tédio ou vem a dor e o sofrimento. Ele vai dizer que a vida é um pêndulo entre a dor e o tédio. Depois que passa a dor, vem o tédio, se entediado, e volta o sofrimento. E o prazer e a alegria é temporário. Essa imagem é ótima do pêndulo, gente. E o Nietzsche nessa história? O Nietzsche também foi um leitor tanto do Schopenhauer quanto do Pascal, principalmente do Schopenhauer. O Nietzsche vai dizer que o pessimismo é o negativo, porque ele nega a potência da vida. Em relação... E para ficar claro também, que eu podia ter falado antes, né? Os alunos confundem, perguntam assim, qual é a diferença do pessimismo para o niilismo? A diferença, o pessimismo, assim, resumidamente, né? O pessimismo vai dizer que a vida é sofrimento, a vida é negativa, a vida é ruim. O niilismo vai dizer que a vida não tem sentido algum. A diferença básica é essa. O otimista vai dizer que a vida é boa. O otimista vai dizer que a vida é boa. O pessimista vai dizer que o sentido da vida é o sofrimento, a vida é ruim. E o niilista vai dizer que a vida não tem sentido algum. Aí o Nietzsche vai definir o niilismo, tem um aforismo dele. O que é o niilismo? Ou o que significa o niilismo? Falta a meta, falta a resposta ao porquê. O que significa o niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Então, Nietzsche vai trabalhar tanto, ele vai estudar, vai comentar, vai escrever tanto sobre a questão do pessimismo quanto do niilismo. Em relação ao pessimismo,
qual é a perspectiva do Nietzsche? Ele vai defender o amor fati. Fati, palavra latina, né? O fatum, o fato. A vida como ela é. Então, Nietzsche vai defender o amor, a vida como ela é. A vida é dor e sofrimento? Tem dor e sofrimento na vida. Tem. Talvez seja inevitável se a gente ter alguma dor e sofrimento. Vamos amar a vida a si mesmo. É a proposta do Nietzsche. Tem um aforismo do livro A Gaia Ciência. Não estou achando ele aqui, eu devo ter emprestado para alguma orientando a minha. Tenho até que procurar depois. Mas A Gaia Ciência, todos os livros do Nietzsche estão traduzidos para o português, os principais, pelo menos. Recomendo sempre as traduções da Companhia das Letras. Tem um aforismo da Gaia Ciência, que, se eu não me engano, o título é A Hora Mais Silenciosa, que ele diz o seguinte: imagine que uma noite, na hora mais silenciosa, um demônio, né, um espírito apareça para você e diga que a sua vida, tal como ela vai se repetir para o resto da eternidade. Você vai ranger os dentes e amaldiçoar esse demônio, porque você nunca ouviu coisa tão pavorosa, repetir sua vida para sempre, ou você vai ficar feliz, assim, você vai ficar alegre porque você curte sua vida então vai ser legal repetir tudo de novo, né? Já que eu estou curtindo a vida. Aí tem alguns intérpretes do Nietzsche que vão levar isso a uma coisa mais ontológica, metafísica, de a vida repetir mesmo de novo, o eterno retorno. Eu leio mais, interpreto como uma questão ética, para você se colocar assim, se minha vida até hoje, né, para todo mundo pensar, se minha vida até hoje fosse se repetir, até agora, tudo que aconteceu, eu vou achar bom ou vou achar ruim? Se eu achar ruim, é porque eu tenho que mudar a minha vida, né? Porque minha vida não está boa. Então, tem que mudar algo, ter uma nova postura, mudança de postura para eu ter uma vida boa que eu gosto que ela se repita. E se ela estiver boa, se eu achar legal, a vida vai se repetir, porque eu estou vivendo bem minha vida, né? Então, estou curtindo bem. E isso em relação à questão do pessimismo e do otimismo. Em relação ao niilismo, o Nietzsche ele vai defender o que ele vai chamar de transvaloração ou tresvaloração de todos os valores. Para ter essa transvaloração de todos os valores, ele vai dizer que o niilismo é um movimento necessário. Porque para eu criar novos valores, eu tenho que destruir os valores que estão postos. No caso dele, são os valores da civilização judaico-cristã ocidental. Para eu criar novos valores que sejam distintos disso que já está colocado por milhares de anos aí, teria que destruir tudo. E para destruir tem que ser o niilismo. Negar todos os valores, destruir todos os valores. Então, o Nietzsche não é necessariamente algo ruim. Quando eu falava, direto durante o doutorado e depois, agora quando eu vou falar, mas o Machado de Assis é niilista, como se fosse um xingamento. Não, em momento algum, depois a gente vai falar sobre isso, eu acho, em momento algum eu vou dizer que o Machado é niilista, mas que ele tematiza o niilismo, ele tem personagens niilistas nos romances. É diferente. É diferente, né? O Machado de Assis são os personagens. Alguns personagens são niilistas. E o Machado, ele satiriza esse niilismo, ele faz galhofa com essa perspectiva niilista. Essa que é a minha tese, assim. Digamos, a minha tese forte, sim, o diferencial da minha tese, da minha leitura é isso. É mostrar que o Machado tratou a questão do niilismo, foi até onde eu pude pesquisar, até hoje ainda, ele foi o primeiro escritor brasileiro a tratar do niilismo, assim, no trabalho dele. Perguntei para a galera que estuda literatura brasileira até o século XIX, se algum escritor tratou do niilismo, desconheço. Se conhecer, até ser autor que antes Machado falou de niilismo no Brasil. Uma coisa que é interessante, o Machado é o primeiro escritor que falou de niilismo, mas ele não falou do niilismo nos romances dele. Você pode pegar todos os romances Machado, não tem a palavra niilismo. Contos também, eu acho que eu li quase todos os contos, não sei se eu li todos, que o Machado tem muitas centenas de contos, esse último agora, também não fala de niilismo. Ele vai falar de niilismo nas crônicas, que eram textos jornalísticos, publicados em jornal literário, né?
Ele vai falar do niilismo, a palavra niilismo, nas crônicas, que ele vai usar a palavra niilismo. Mas eu defendo que nos romances ele vai usar metáforas para dizer isso que é o niilismo. Por exemplo, a voluptuosidade do nada, que é uma expressão usada pela personagem Pandora no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Esaú Jacó, o narrador, terceira pessoa, vai falar o nada em cima de invisível. É a mais sutil forma desse mundo e acaso do outro. O que é o nada em cima de invisível? É o niilismo. Do vazio, né? A verdade do nada. É o niilismo. No princípio, vai falar o narrador, a arquitetura da destruição. A arquitetura da destruição, você criar a destruição, você criar o nada, né? É um niilismo. Então ele vai usar essas metáforas. E é um título bonito, né? Arquitetura da destruição. É bonito. Muito bonito. Bonito. É o título de um capítulo da tese. Do capítulo sobre Quincas Borba. Então, assim, tem essas várias definições, né, essas várias percepções do pessimismo, do niilismo. Acho que tá bom. Vamos... Muito bom, cara. Vitor, você falou do Pascal, cara, e aí eu queria que você comentasse, e a contribuição do cristianismo, cara, para o niilismo, velho? Como é que ele contribuiu ao fabricar a ideia de culpa e construir a tese, uma equação dor, castigo e sede de julgar, que você comenta na sua tese? Essa equação, né, que você mencionou na tese, está explicada pelo Nietzsche lá na Genealogia da Moral. O cristianismo, né, como eu já mencionei, a visão do Nietzsche, ele promove o niilismo ao retirar o sentido da vida na Terra, ou a reduzir o sentido da vida na Terra ao pecado, né? E deslocar o sentido da vida, o valor da vida, para o além, né? Para uma vida após a morte, que numa perspectiva ateísta, materialista, seria nada, né? Seria a morte, né? Se não há nada além da vida. Então, Nietzsche, nessa perspectiva, vai dizer que o cristianismo promove o nada. Ele promove a negação da vida terrena em nome do nada. Aí essa equação culpa, dor e castigo, né? O que é o evento inaugural da cultura judaico-cristã, né? Lá na Bíblia, lá no Gênesis, né? É o pecado original, né? Adão e Eva são expulsos do paraíso porque eles pecaram. Eles buscaram o conhecimento e pecaram, erraram e foram expulsos. E aí, qual foi a punição, né? Ter que trabalhar, ter que sofrer, sentir dor, sentir sofrimento, né? Então, nessa perspectiva do Pascal, que está na Bíblia, a vida na Terra é sofrimento. A gente está pagando o pecado original, lá do Adão ainda, né? O que a gente está sofrendo aqui hoje, talvez a pandemia aí, alguns religiosos, é o fim do mundo, aí estamos pagando pelos pecados ainda. Então, a vida, ela nasce de uma culpa, né? Essa culpa que nunca... Aí tem aquela história também, né? Jesus morreu na cruz para pagar a nossa culpa, né? Para redimir a nossa culpa. É muita culpa. A dor, o que é a dor? Né? O Nietzsche, a dor, castigo. A dor é dor, castigo, referente a essa culpa que começou lá no pecado original. E a gente continua pecando, então a gente está sempre culpado, né? A gente está pecando. Nós estamos sempre pecando. Somos seres que erram, né? E a gente é culpado de um erro que a gente cometeu, outros erros que a gente nem cometeu, que é o pecado original, e aí sofremos por causa disso, que é o nosso castigo. Uma vida na Terra seria um castigo. Se você se comportar melhor, você consegue ir para o céu, para o paraíso. Se você não se comportar, você vai ter um castigo eterno no inferno. Grosso modo, aí, sendo bem grosseiro,
teologia cristã, é isso, né? Se você não tiver uma vida reta, virtuosa, vai ter o castigo eterno no inferno. E aí vai sofrer, vai ter dor. É pesado isso, né? O ser humano é nada. Pesado. Muita culpa. E o Machado de Assis vai brincar com isso, ironizar isso. Em alguns textos, por exemplo, no Dom Casmurro, que é um texto que acho que todo mundo, talvez, que esteja vendo esse vídeo, já leu alguma vez na vida, Dom Casmurro, pelo menos já ouviu falar com essa história, Capitu e Bentinho e tal. Como é que é a história lá, a origem, né, do Bentinho? A mãe dele não conseguia engravidar, aí a mãe dele promete a Deus, né, reza, promete a Deus que se tiver um filho, ela vai mandar o filho para o seminário para virar padre. Aí nasce o Bentinho, e aí quando o Bentinho é adolescente, ela não quer mandar ele para o seminário. Mas ela fez essa promessa, e ela tem que pagar essa promessa. Se ela não pagar a promessa, ela vai ser castigada, né? Ela vai ser castigada. E aí o Bentinho também, quando ele era criança, né, ele mesmo, né, que ele é o narrador, ele disse que ele era promesseiro, né, ele era danado para ficar fazendo promessas o tempo todo, né, prometia que se não fosse para o seminário ia rezar não sei quantos Pai Nosso, ia subir a escada de joelho, e se conseguisse encontrar a Capitu, ia rezar não sei quantos Ave Maria, e ele nunca paga as promessas dele, né? Nem a mãe. E aí a ironia do Machado é a questão da religiosidade da aristocracia brasileira ali naquela época, né? Aí o que a mãe faz, dando spoiler, se alguém não tiver lido, né? Ela pega um menino pobre lá, um órfão, um orfanato, e paga o estudo do menino no seminário. Ela adota, né? Mas nem chega a levar o menino para casa, só paga para ele ser ordenado padre, e o cara prometeu que ia dar um filho. Aí ela pega o menino órfão, adota, para não ter que mandar o filho biológico, né, o Bentinho, manda o outro menino. Ela paga a promessa e dá um jeitinho brasileiro para pagar a promessa para não ser castigado e não sofrer. Mas no final das contas, a vida do Bentinho é dor de sofrimento, né? Fanfarronismo. O próprio romance é para contar, né? O próprio romance vai dizer que é o prazer das dores velhas, a expressão que ele usa. Prazer das dores velhas, que ele vai ficar remoendo, né? Aí eu analiso o conceito de ressentimento, que o ressentimento é uma das modalidades, segundo Nietzsche, do niilismo, lá na gênese moral, que é esse prazer das dores velhas, você ficar remoendo, né, que é o ressentimento, você ficar remoendo as dores do passado, e você nunca desculpar, né, que você geralmente se ressente ou algo que você fez, ou algo que o outro fez, você ficou com raiva, aí é sempre a culpa envolvida, ou a culpa sua, você fica com raiva de você mesmo, ou a culpa do outro, você fica com raiva do outro, e fica esse ressentimento, você fica remoendo a culpa, essa vontade de castigar, ou se de autocastigar, ou de castigar o outro, de vingança, são todos conceitos relacionados aí nessa equação de culpa, dor, vingança, coisas afins, até o título do capítulo, né, do Nietzsche é culpa, vingança e coisas afins, acho. Não é culpa, má consciência e coisas afins. Má consciência, né? O remorso, sentimentos. Muita culpa, né? Muita culpa. É muita culpa. Essa pandemia aí pode ser que alguém, né? Nós pecamos, estamos pagando. Diferentemente, sei lá, de Tebas, né? Que tinha um bom governante, você é um governante horrível, né, velho? Horrível, pois é. E é o mundo todo, né? O governante horrível só piora a peste, né? Pois é. Só agrava mais o problema. É complicado. Quando você vai falar do niilismo do Machado, Vitor, você faz uma consideração interessante sobre a literatura e filosofia, né? Fala que são discursos diferentes, mas que na obra do Machado, né, tem uma certa porosidade, né? Não dá para alguém ler o Machado e, sei lá, tentar aplicar ali certa filosofia na vida, não é um manual, né? A literatura normalmente não é um manual. Mas tem uma espécie de porosidade, né? Num trecho você fala assim: a ficcionalidade da teoria e a força teórica da ficção criam uma
porosidade entre literatura e filosofia. Eu queria que você comentasse sobre esse diálogo entre um e outro, aí, esses discursos. Bom, isso faz parte da minha trajetória, tentar ir elaborando essa porosidade, sendo essa porosidade, criando, perpassando, porque eu, quando entrei no mestrado em letras, em estudos literários, vindo da graduação em filosofia e estava fazendo jornalismo na época. Mas a minha formação base ali, primeira, foi filosofia, né? E eu entrei no curso de mestrado em letras, né? Curso de letras, com aquela cabeça, um molde lá, teórico da filosofia. Então foi... Eu não vou dizer que isso me atrapalhou, não. Eu acho até que me ajudou, assim, porque a teoria literária é muito baseada na filosofia, né? Mas eu tive alguns problemas na hora de fazer análise literária, que os professores reclamavam, mas você está filosofando demais, você tá mais na teoria do que na literatura. Até na FMG também teve, até um tantos parados, ainda tive dificuldade para chegar na justa medida, digamos. Interdisciplinaridade, que é o meu lugar de fala, digamos, da interdisciplinaridade. A minha prática é essa. Tem um grupo de pesquisa, né, que eu montei, que é estética, que me interessam tanto as questões éticas, políticas, quanto estéticas, e filosofia da literatura. Então, meu trabalho, assim, a maior parte do meu trabalho é nessa interdisciplinaridade, tentando fazer essa porosidade entre literatura e filosofia. E quando eu estava, principalmente, né, para ficar aí na pesquisa da tese, no doutorado, tanto lá no FMG, quanto em outros lugares, aí eu falava, o que você está estudando? Estou estudando o niilismo no Machado de Assis. Então você vai ler o Machado de Assis à luz do Nietzsche? Me perguntaram isso 1000 vezes, assim. Mas você acha que o Machado era niilista? Eu falei, não. Em primeiro lugar, aí eu recomendo, quem estiver assistindo esse vídeo, né, 2 autores que me ajudaram a alcançar essa justa medida aí, metodológica de abordagem crítica, o Benedito Nunes, que acho que é a principal referência, o pioneiro no estudo filosófico da literatura no Brasil, aí, já é falecido, e a professora Jeanne-Marie Gagneban, que tem formação em filosofia e foi professora de literatura há muitos anos, né? Acho que aposentada já da Unicamp, mas acho que ainda está na ativa aí. E, né, vocês acham na internet aí muitos livros e textos do Benedito e da Jeanne-Marie nessa porosidade de literatura e filosofia. Aprendi meio com eles, assim, de gente, digamos, mais próxima, né? Se a gente pegar nos cânones, tem vários autores, né, como Walter Benjamin, o Theodor Adorno, que são autores que estão transitando aí na filosofia e literatura, o próprio Nietzsche, de alguma forma, o próprio Machado de Assis, que faz uma literatura filosófica. A gente pode recuar até o Platão, né, porque o Platão escrevia diálogos, textos literários, Michel de Montaigne. Mas, para ser mais direto aí, que eu acho que eu estou divagando demais, essa questão da porosidade, então como é que eu tento trabalhar isso? Com qualquer escritor, mesmo um caso, dar o exemplo aí concreto, estudar o niilismo no Machado de Assis. O niilismo é um conceito filosófico, né, teórico filosófico, já é um conceito consolidado na tradição filosófica. Para mostrar como é que isso vai aparecer na literatura, eu não posso simplesmente querer mostrar que o niilismo lá, igual do Nietzsche, vai aparecer no Machado de Assis. Eu não vou achar o niilismo do Nietzsche no Machado de Assis, igual está no Nietzsche. Isso aí, às vezes, até estudantes, quando vão montar projeto, tem essa dificuldade, né? Vai pegar um conceito de um teórico e vai querer procurar aquele conceito num romance ou num poema. Você não vai achar o conceito no romance. São textos de natureza distintas, né? São propostas distintas. Mas, como a gente já mencionou, e é sabido, o Machado, por exemplo, foi um leitor da tradição filosófica.
Machado leu vários filósofos. Tem, se pegar os romances do Machado, os contos, ele cita vários filósofos. Só lá no Memórias Póstumas, aí, que todo mundo também já deve ter lido uma vez na vida. Ele cita explicitamente o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Pascal. Ele menciona os nomes, né? Você percebe uma intertextualidade com Schopenhauer, apesar dele não estar no Schopenhauer, está lá o Schopenhauer, tem esse diálogo, então tem essa porosidade. Você pega passagens do texto literário, ficcional, do romance, que vai estar lá o nome de um filósofo, né? Ele vai brincar. Tem aquela passagem lá que o Brás Cubas fala, deixa lá o Pascal dizer que o homem é um caniço pensante. Não, o homem é uma errata pensante. Ou no Delírio, que o Brás Cubas diz que se transforma na Suma Teológica do Tomás de Aquino. Né? Ele se transforma no livro, fisicamente. Tá, o Machado leu a Suma Teológica, o Tomás de Aquino está fazendo uma brincadeira. A Suma Teológica. O Machado leu os pensamentos de Pascal e fez uma brincadeira. Tem outros episódios que ele está brincando com o Schopenhauer. No caso Machado, principalmente no Memórias Póstumas, sempre no tom da galhofa, né? A pena da galhofa, que ele vai dizer. A ironia. Então, tem essa porosidade de aquilo que é conceito filosófico se transforma em forma literária, em metáfora literária, texto literário. Então, como é que vai dar esse entrelaçamento, essa porosidade, como é que uma coisa passa na outra, né? O próprio niilismo, né? O Nietzsche pegou da literatura. Nietzsche leu lá no Dostoiévski, aí ela fez uma elaboração teórica, e aí depois algum escritor vai e transforma aquilo de novo em literatura, que não foi o caso do Machado. Machado nunca leu Nietzsche. Porque eles foram contemporâneos, né, viveram na mesma época, e o Nietzsche só começou a ficar mais conhecido no fim da vida e depois que ele morreu. Não havia Nietzsche no Brasil na época, mas Machado leu autores que Nietzsche leu. Então pensa esse diálogo indireto aí entre eles, e além de eles terem vivido na mesma época, os jornais da época que falavam do niilismo, dos anarquistas. E aí eu tento mostrar, né, meu método de trabalho, assim, no geral, uma parte das coisas que eu escrevo, nas minhas aulas, até provas de concurso, essa base filosófica, eu tento fazer esse diálogo, essa intertextualidade, né, entre o texto literário e o texto filosófico. Mostrar que o texto literário, ele pode ser lido filosoficamente, ele provoca questões filosóficas, ele tem uma intertextualidade com textos filosóficos. E mostrar também que o texto filosófico pode ter um estilo literário, pode ser lido literariamente. Isso é uma coisa que a Jeanne Marie coloca, ela tem um texto dela, As Formas Literárias da Filosofia. Que a filosofia tem várias formas literárias, né? O Platão escreveu diálogos, o Montaigne escreveu ensaios, o Nietzsche escreveu aforismos, escreveu Zaratustra, que é uma obra narrativa, imita poucas parábolas bíblicas. Então, a filosofia tem várias formas textuais, né? A filosofia pode usar vários gêneros textuais e a literatura, também que tem vários gêneros, pode propiciar questões filosóficas. Seria por aí. E aí, hoje, sim, eu trabalho bastante com o Theodor Adorno e com Nietzsche ainda, e aí lendo a literatura em diálogo com esses filósofos. Adorno também tem textos vários sobre literatura e sociedade. Muito bom, velho. Você, Vitor, você tem articulado esse conceito de niilismo com 2013, com essas chamadas jornadas de junho. Um dos objetivos aqui desse canal, do programa Difusor, é divulgar as teses, né, dos pesquisadores aqui na área de humanas, né, das letras, da filosofia, e também ver como é que essas pesquisas aí têm dialogado com aspectos aí da política contemporânea. E num livro que você organizou recentemente com o Davi Borges, um livro chamado Brasil em Crise, vocês, né, comentam sobre vários aspectos aí desse episódio muito curioso, recente aí, dessa década aí,
junho de 2013. E aí, quando você se refere a um dos grupos que estavam lá, né, o pessoal da direita, você chama eles de coxinha nihilistas, porque eles seriam marcados por certa imobilidade, algo do tipo, você comenta no seu texto. E aí eu queria que você comentasse isso, por que niilismo ali, né? Será que o desconforto que havia ali nesse grupo, como, por exemplo, né, a corrupção, que já estava, né, aparecendo mais explicitamente, com, né, escândalos aí na área da construção civil, da Copa do Mundo, isso não seria um motivo, assim? E em determinado trecho você comenta assim, eles não tinham uma concepção ética subjacente. Será que a crítica à corrupção aí não minaria isso? Enfim, queria que você comentasse sobre isso, essa ideia de niilismo em 2013. Bom, se me permite, antes de responder exatamente o que você perguntou, fazer uma breve contextualização. Em 2013, quando explodiram as jornadas, eu não estava no Brasil, estava fazendo doutorado sanduíche lá na Universidade Livre de Berlim, com bolsa da CAPES, né, bolsa do governo federal, na época tinha, em abundância, pesares. Aí eu fui para a Alemanha, fui para Berlim em março de 2013. Fiquei lá um ano, fiquei lá 12 meses. Então, quando rolou as jornadas de junho, eu acompanhei tudo de fora. Eu tive um olhar de fora, que estava ali acompanhando só no sofá, na imobilidade, na internet, na rede social, nos jornais, né? Uhum. E o Davi Borges, que era meu colega já desde a época da graduação, hoje ele é professor da Universidade Federal do Piauí, e ele está fazendo doutorado em filosofia política em Portugal. Ele está em Portugal agora, Davi, no meio dessa pandemia. O Davi, na época, ele era professor substituto de filosofia política na UFS. E acho que foi a pessoa com quem eu mais conversei sobre o que estava rolando, assim, nas jornadas, era o meu cara, assim, que eu conversava. Ele estava indo para as ruas, estava na militância, indo para as ruas, e eu era um cara que estava estudando filosofia política, era professor de filosofia política. Então, era um interlocutor ali privilegiado. E aquilo ali me deu uma agonia, né? Você pode imaginar, tava todo mundo, né? E eu estava fora, assim, no país pegando fogo, e eu fora ali. E como eu estava estudando niilismo, na época, eu estava mergulhado, né? Escrevendo uma tese sobre niilismo do século XIX, eu comecei a ver aquele movimento naquela ótica que eu estava estudando. E eu comecei a ver similaridades entre os niilistas russos do século XIX, que apareciam na literatura russa, com as hashtags e os cartazes e a galera que ia para a rua. Então, assim, primeiramente, né, eu reconheço que as manifestações de junho de 2013, elas foram feitas por grupos muito diversos, tem vários estudos sobre isso, até os livros que eu organizei têm várias perspectivas, mas eu, como escopo para a minha leitura, eu escolhi um grupo, que foi o que eu chamei de coxinhas nihilistas, não que todo mundo que estava em junho de 2013 era coxinha nihilista, era um pequeno grupo. Eu até começo meu texto citando o Fábio Malini, né, que é um professor aqui da UFES, colega da professora da comunicação, que é especialista em redes sociais. E em 2013, depois do impeachment, 2016, o Malini era sempre entrevistado, Folha de São Paulo, esses jornais citados, que ele faz um mapeamento, dos grupos, das redes sociais. E ele, o Malini, que eu cito logo no início do meu texto, ele dividiu, na época, lá no calor da hora, os manifestantes em 5 segmentos. Os conservadores, que eram a oposição ao PT, um bloco, assim, os conservadores. Os governistas, que na época os governistas eram os petistas. As celebridades, que era a galera que só ia para aparecer, queria aparecer, tirar foto na manifestação, ou aparecer na rede social. E os nihilistas, o Malini usa, ele fala os nihilistas, que eram os que criticavam tudo e todos. Aí eu pensei, opa, tem um gancho para mim aí, tem esses 5, eu vou falar de um, vou falar dos nihilistas, que eu estou estudando.
E aí, assim, voltando, acabei me perdendo, voltando lá no Davi, né? Eu estava na Alemanha, conversando com o Davi. E quando eu voltei para o Brasil, em março de 2014, eu falei, Davi, pô, passou o ano todo, soube, aí confirmei com ele, não teve nenhum evento na UFES sobre as jornadas de junho, ninguém fez nada, cara, negócio desse, importantíssimo, aconteceu, ninguém, não teve um debate, nada. Bora fazer. A gente fez em junho de 2014, um ano das jornadas de junho, fizemos esse evento, Brasil em Crise. O legado das jornadas de junho está no... Todas as palestras a gente filmou, a gente investiu, fizemos sem recurso nenhum, a gente investiu lá, a gente dividiu a despesa, pagamos uma equipe para filmar. Está no meu canal no YouTube, procurar vocês, você pode pôr o link depois embaixo aí do vídeo, eu coloco. Tem uma playlist lá, Brasil em Crise, com todas as palestras do evento. Tá? O livro, Brasil em Crise, depois a gente fez um livro, um e-book, o e-book saiu em 2015 pela Editora Praia, está no blog da Editora Praia, também está no meu perfil da Academia Pontedor, esse livro Brasil em Crise. E aí, para contextualizar, então, voltando, pegando essa divisão que o Malini fez aí de 5 grupos ali, que a gente poderia até, talvez, isso no calor da hora, aumentar esses grupos, eu escolhi um grupo que ele chama de niilistas, e eu, brincando também, usando de ironia, chamei de coxinhas niilistas. Coxinha, todo mundo sabe o que é, né? E coxinha niilista. E aí você vai perguntar, assim, foi um grupo, um segmentozinho que eu escolhi. Aí você pergunta sobre o aparente paradoxo da imobilidade, né? Em manifestações que eram caracterizadas por deslocamentos, né? As pessoas saem na rua andando. Mas aí eu te pergunto, a gente não pode andar muito e não chegar a lugar nenhum? Posso andar pra caramba e não chegar a lugar nenhum. Também pode haver a diferença entre movimento e ação. Eu posso me movimentar muito com nenhuma ação, zero de ação. Assim também como pode haver muita ação com pouco movimento, em termos de deslocamento. A pessoa também pode andar muito sem chegar a lugar nenhum, segurando um cartaz, né, dizendo contra tudo isso que está aí, que tinha lá em 2013. Tinha hashtag no Twitter e tinha cartaz, contra tudo isso que está aí. Aí, contra tudo, contra tudo é a favor do quê? Quem contra tudo quer o quê? O nada. Aí os cartazes diziam, nem para a esquerda, nem para a direita, quero ir para frente. Tinha essa hashtag cartaz, né? Nem para a esquerda, nem para a direita, quero ir para frente. Aquela polaridade da época, né? PT e PSDB, nem PT nem PSDB, eu quero ir para frente. Mas para frente, para onde? Você quer o quê? Você quer fazer o quê e ir para onde? Eu vi que algumas dessas pessoas que falavam isso não tinham uma concepção ética. Não sabiam o que elas queriam. Elas eram contra tudo, contra todos, mas o que elas queriam no lugar daquilo? Evidentemente que vários grupos organizados tinham propostas muito concretas, tanto a direita quanto a esquerda, mas alguns grupos estavam perdidos. E são esses grupos ali que eu denominei de coxinhas niilistas que eu escolhi como objeto desse texto. E tinha também os ativistas de sofá, né, que realmente ficavam na imobilidade, só ali no computador usando a hashtag contra tudo isso que está aí, e nem a mobilidade espacial ali não tinha. E para responder as outras questões que você coloca, eu preciso fazer uma retrospectiva e, ao mesmo tempo, avançar. Vou ter que fazer um recuo e um avanço na minha análise. Eu posso, aí um recuo, né? Em 2014, um ano depois das jornadas, eu fiz o evento Brasil em Crise lá aqui em Vitória, na UFES. A gente convidou uma galera, teve professor da ciência política, professor da comunicação, professor até da educação física, falando sobre a Copa, e aí recomendo Copa e Olimpíada, professor Otávio, da educação física da UFES, está lá no YouTube o vídeo da palestra dele, professor de filosofia, foi um evento interdisciplinar, foi bem legal, do direito. Então, assim, um evento interdisciplinar, tinha várias cabeças ali, várias opiniões divergentes até.
a gente não conseguiu ninguém conservador, foi todo mundo assim, mais de esquerda, mas aí tinha anarquistas, tinha petista, tinha de tudo, tinha religioso, tinha ateu, tinha de tudo ali. Eram várias esquerdas. Ainda que houvesse várias esquerdas, dentro daquele grupo de palestrantes, vocês podem ver as palestras, e quem for ver o meu vídeo, no final, a gente filmou as palestras e os debates. No final da minha mesa, a galera caiu de pau em cima de mim, porque eu era muito pessimista, porque eu estava muito negativo. Pessimista. Porque estava todo mundo entusiasmado, que junho era a revolução, o Brasil ia libertado, ia falar, olha, tem forças reacionárias aí que ganharam força em 2013. E a galera... Emanando pessimismo na universidade. E até essas perguntas assim, mas está muito... Também achando minha viés muito negativo, né, muito pessimista. Aí eu falei, tá bom, não, eu não sou pessimista. Eu brinquei, eu não sou pessimista. Acho que é o Saramago que fala isso. Eu não sou pessimista, a realidade é que é péssima. Eu brinquei o dia lá, tá filmado isso. Dá vontade de perguntar hoje para o pessoal, né? Tá vendo? Eu não era pessimista. Eu vi, assim, claro, tinham grupos organizados à esquerda, com pautas muito bem definidas. Vários, né? Tinham grupos lá em 2013, assim como hoje, assim como antes. Tinham grupos também à direita, com pautas bem definidas, já em 2013, querendo golpe militar, querendo ditadura. Já tinha essa galera. E tinha a galera do contra tudo isso que está aí. Foi meu objeto ali. Uhum. Eu, esse vácuo do contra tudo isso que está aí, que nem para a direita, nem para a esquerda, e para frente, eu já tinha sacado que esse para frente ia ser um para frente à direita conservadora. Claro. De hoje eu tinha razão. Sim. Não, a minha leitura permanece. Alguns professores da época, você tinha razão. O pessoal estava empolgado com o Júnior, assim, um professor particularmente, que ele esse para frente foi o que? Foi Bolsonaro. Sim. Para frente foi Bolsonaro. Então, assim, esse vácuo, de 2013. esse vazio acabou sendo ocupado pelas forças mais reacionárias, não pelas forças mais progressistas, mais libertárias. E aí você pergunta, né, se os cartazes dizendo contra tudo, contra todos, não seria um desejo de mudança, né? Tinha um cenário de ruptura para um hegemônico, né? Foi isso que perguntou? Aí eu vou te dizer, concordo, né? Era um desejo de mudança, mas assim, concordo fazendo um alerta, né? Onde é que essa mudança nos levou? O Bolsonaro, em 2018, se vendeu como candidato contra o status quo, né? Contra o candidato anti-hegemônico era quem? Era o Bolsonaro, que é o cara que defende tortura, defende AI-5. Então, o candidato contra-hegemônico foi um Bolsonaro. Foi o cara mais reacionário. É esse paradoxo da política hoje, assim, o cara que é contra o revolucionário é o reacionário. Foi o Bolsonaro, o reacionário revolucionário, que é o cara contra o sistema, contra a hegemonia. Porque quem era o sistema durante 13 anos? O PT. E aí colam, né, o PMDB, o Temer, cola o PT, e aí o cara contra essa hegemonia, que é a hegemonia da esquerda, foi o Bolsonaro. Quem promoveu essa ruptura foi o Bolsonaro. Contra tudo isso que está aí, quem que se beneficiou, no fim das contas, com esse contra tudo isso que está aí foi o Bolsonaro. Não foi a galera que quer uma maior democracia, maior liberdade, maior justiça social. A direita sob a aí sim. De 2013, né, cara? Seja na presidência, no líder do executivo, mas governadores, prefeitos também surfaram nisso, né? Sim. Então, assim, ainda tem uma disputa hoje, teórica, né, sobre o legado de 2013 e tal. Eu não tenho pretensão nenhuma, assim, de querer fazer uma leitura macro de 2013. A minha leitura é só uma proposta de mostrar que aquele grupinho lá, que eu chamo de coxizonistas, que era talvez os mais alienados das manifestações, essa galera acabou virando manada para fortalecer um Bolsonaro. Enquanto as forças mais engajadas não tiveram
não conseguiram se impor. E acabou nessa loucura que a gente está vivendo hoje, na pandemia e um presidente, né, que não tem condições de ser presidente. E aí, nessa questão da ruptura, né? Então, o hegemonia era o PT. O pessoal mais jovem, até nossos alunos mais jovens, a galera que hoje tem 18 anos, né? O status quo do PT, né? O cara que tinha 18 anos lá em 2013, era o PT que era o sistema, que era o status quo. Um governo que era considerado de esquerda, né? Apesar de alguns setores da esquerda não consideram o PT de esquerda, mas o PT se identifica como esquerda e as forças mais à direita identificam o PT como esquerda. Até para o bolsonarismo, o PT é comunista, né? Tem cabeça, mas é a visão deles. Então, assim, PT, para a galera mais jovem, isso, um cara que eu estou gostando muito de estar estudando isso hoje, falando sobre isso hoje, é o João César de Castro Rocha. Ele até veio aqui em Vitória antes da pandemia, pouco antes da pandemia, deu uma palestra sobre a guerra cultural bolsonarista. Está no meu canal no YouTube também. A guerra cultural bolsonarista, uma playlist, são 7 vídeos. E ele vai falar isso que eu estou dizendo. Hoje, 2013 para hoje, até 2018, né? Vamos colocar entre 2013 e 2018, você ser do contra, você ser rebelde, você ser revolucionário, transgressor, é ser de direita, ser conservador. Porque quem estava no governo era um partido de esquerda, a favor, né, da ditadura gay, do comunismo. Então, você ser do contra, você ser anticomunista, você ser homofóbico, né, você ser autoritário. Isso que seria lá o cara ser jovem rebelde, né? Acaba sendo... Então, ficou essa coisa... Aí, hoje, esse conjunto de forças aí que conseguiu, né, o lavajatismo lá, depois 2016 impeachment da Dilma, são forças que estão desmoronando agora, né, abandonando o barco. Aí só para finalizar, que acho que eu já falei demais também, tentar amarrar a minha leitura, né, eu leio, assim, em 2013, então, tinham vários grupos, no livro Brasil em Crise, tem 2 textos, por exemplo, sobre os Black Blocs, que até é uma coisa que você vai perguntar depois, né, questão do... Eu falo sobre isso depois. Então, assim, em 2013, sabendo que tinham vários grupos ali participando das jornadas, eu escolhi um grupo para comentar, que é esse grupo dos conteúdos que está aí. Aí, em 2016, durante o impeachment da Dilma, processo ali de impeachment, eu avancei na minha leitura. E tudo isso nas horas vagas, né, porque eu sou professor de literatura. Nas horas vagas, eu escrevi sobre política. Aí, eu me deparei, né, eu articulei um texto do Roberto Schwartz, o grande crítico literário, texto dele, Cultura e Política, que ele vai defender que, durante a ditadura militar, né, um governo de direita, a hegemonia cultural era da esquerda. Se pegar os livros mais vendidos, os cantores mais populares, os escritores mais populares, eram de esquerda, durante o regime militar. Aí eu observei um movimento contrário, mais recentemente, que durante o governo do PT, que é considerado de esquerda pela maioria, ocorreu um processo de uma virada cultural para a direita. Se a gente pegar TV, né, Globo, essas coisas sempre foi, mas se pegar as listas dos best-sellers, os influenciadores digitais mais seguidos nas redes sociais, na internet, né, Olavo de Carvalho, Luiz Felipe Pondé, Rodrigo Constantino, Raquel Sherazade, Lobão, a lista dos best-sellers, tudo livro dessa galera, os mais seguidos no Twitter, no YouTube, essa galera. Então, o protagonismo da internet, principalmente, mesmo também das editoras, passou a ter um protagonismo muito forte, uma guinada para a direita, ou a direita liberal, ou a direita conservadora, ou esse oxímoron, né, que é o liberal conservador, essa coisa contraditória que é o liberal conservador, né, liberal na economia, conservador nos costumes.
E aí, em 2016, a gente fez um outro evento, o Brasil em Crise 2, eu já estava em Rondônia. A gente fez o Brasil em Crise 2. Na verdade, foi em 2016, 2017, agora não lembro. A gente fez o evento Que Resta das Jornadas de Junho, Brasil em Crise, o Que Resta das Jornadas de Junho. Esse não foi filmado, mas tem um livro, Que Resta das Jornadas de Junho, publicado pela editora FI, de Porto Alegre. Está no site da editora FI para download gratuito. Aí eu observei, então, eu escrevi Cultura e Política 2013 e 2016. Essa virada desses autores de direita que começaram a crescer, se fortalecer. Eu vejo hoje que os coxistas entraram em extinção. Na época lá do impeachment da Dilma e hoje, não tem ninguém mais usando o hashtag contra tudo isso que está aí. Ninguém mais falando que é contra a direita e contra a esquerda. Teve uma polarização, né? Principalmente em 2018, 2016, a polarização, que era contra e que era a favor do impeachment. Em 2018, no segundo turno, PT e Bolsonaro. O Haddad e Bolsonaro. Não tinha lá ninguém contra isso. Teve, né, galera que votou nulo e tal, mas assim, mínimo. Acho que não foi representativo. O movimento de não votar nenhum dos dois foi um movimento menor do que teve em 2013. Teve uma polarização maior aí de direita ou de esquerda. E aí você pergunta se a crítica à corrupção não foi um estopim ético. Eu, considerando, aí você me diga se eu estou falando bobagem, mas considerando que em 2018, segundo turno, foi o Haddad, do PT, que era o partido demonizado por causa da corrupção. E o Jair Bolsonaro, que, convenhamos, todo mundo já sabia que ele tinha um longo histórico de bandidagem, de corrupção, de envolvimento com milícias e lavagem de dinheiro, uma série de coisas. E o partido dele, PSL, o partido dele na época, PSL, também envolvido na Lava Jato, inclusive, um monte de maracutaia. A corrupção foi um engodo. Aquele papo lá de tirar de um da corrupção, se em 2018 foram 2 corruptos lá no segundo turno, cadê a preocupação com a corrupção? A galera estava preocupada com a corrupção, como é que colocaram 2 partidos ali corruptos para o segundo turno? A corrupção não era questão. A corrupção, para mim, foi um pretexto para tirar a Dilma, para tirar o PT. Foi só um pretexto, um engodo. Foi uma preocupação ética geral, né? Claro que tem gente preocupada com corrupção, mas não foi geral. Se fosse geral, não ia ter nem o Bolsonaro, nem o Haddad no segundo turno. Concorda comigo? Eu vejo por aí. A Dilma perdeu o apoio até dentro do partido dela, né? A questão das pedaladas é um detalhe, de fato, né? Ela perdeu o apoio em tudo quanto é canto. E era uma coisa que todos os governadores faziam, o Temer depois está lá, então assim. Bacana. Passando para a penúltima pergunta, Vitor, eu queria, né, que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre essa visão que a academia costuma ter sobre esses grupos que não são hegemônicos em manifestações. Grupos, por exemplo, como a direita, que você está falando, os anarquistas, ou seja, né, grupo diferente da esquerda, que pelo menos na nossa área costuma ser hegemônico. Você fala que em 2013 a gente houve, né, pegando o conceito do Adorno, que houve multidões acidentais da cidade grande, né, para falar de grupos aí que se organizaram aí em 2013 para protestar. Há alguns pesquisadores, né, como o Hortelado na USP, o Avelar, o Débora Avelar, o Bruno Cava, que têm insistido que é certa insatisfação para a macroeconomia, a repressão violenta que aconteceu na época, contra os protestos, né, contra a Copa, a própria corrupção fizeram reunir de modo atípico, mas organizado esses grupos aí, de certo modo análogo aí a outros movimentos, como a Primavera Árabe, Occupy Wall Street. Há também uma tradição grande também assim de países que vão sediar a Copa terem protestos um pouco antes da Copa, também isso é uma tradição. E tem um professor da UERJ, Alexandre Mendes, que ele comenta sobre isso. Grupos espalhados urbana e ambientalmente, eles se organizaram, né? Mesmo às vezes sendo de esquerda e tal. Eu queria que você comentasse sobre
Será que será que foi algo meio do acaso mesmo, acidental, esses grupos se organizarem? Como é que você vê essa dinâmica aí de junção dessas pessoas aí, para esses grupos aí? Primeiro ponto, né? Essa questão, concordo com você que existe uma resistência, uma relutância dos acadêmicos em estudar, né? A gente não pode negar, né, a acusação dos bolsonaristas de que a maioria de nós, né, professores universitários de humanas, principalmente, somos mais ligados a viés de esquerda, né? Sim. Entre os vários matizes aí da esquerda, né? Sim. A direita conservadora nas humanas, nas letras, é a minoria, né? Conservadora liberal é uma minoria. E concordo que existe uma resistência nossa, assim, nos intelectuais de esquerda, de ler a direita. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais. E eu comecei a fazer isso em 2013, que eu senti que estava esse crescente, e eu confesso que em 2018 eu não tive mais estômago, eu parei. Eu li muita coisa, Olavo de Carvalho, não li livros, nenhum livro, mas rede social, Facebook. Aí, no meio da eleição do Bolsonaro, eu parei, assim, porque eu não estava me fazendo mal, eu parei. Isso mesmo. E agora, início de março, o João César de Castro Rocha, que eu mencionei, que veio aqui em Vitória, ele veio para dar aula inaugural do nosso programa de pós-graduação, falar sobre o direito à leitura literária, mas aí no domingo, antes da aula inaugural, ele se ofereceu para falar sobre o tema que ele está desenvolvendo agora, que é a guerra cultural bolsonarista. E aí, como eu mencionei, está no meu canal no YouTube, a palestra dele, que eu organizei. E aí ele é um cara que ele lê tudo que a direita publica, assiste todos esses vídeos aí, Brasil Paralelo, esses youtubers de esquerda, rede social, o cara tem muito estômago. Eu falei para ele assim, eu não tenho estômago, não consigo. Ele disse que via até novela, assiste até novela. Agora, essa semana passada ali, esse vídeo vai sair depois, né? Mas ele, agora, meados de abril, ele participou de um debate no canal do MBL, tipo uma entrevista com um cara lá do MBL. Olha só. Então, é um cara que é uma exceção. Um cara que lê a direita, vai debater com a direita, com o MBL. Eu acho que a gente devia fazer isso mais. Então, um exemplo que eu acho que é admirável o que ele faz. Eu acho que mais gente deveria fazer. Que mesmo esses grandes intelectuais aí que você mencionou, né, esse pessoal que geralmente não tem muita abertura para ler esses caras. Eu quase fui fazer um pós-doc sobre o Olavo de Carvalho, pra você ter ideia, antes dele eleger o Bolsonaro, digamos assim. Porque eu já vi, assim, o cara... Dizem, né, o João César falou que o Olavo tem até uns livros consistentes, que tem até livros sérios, respeitados. Mas você vê o velho lá na internet, o cara é um ótimo frasista. Eu acho por isso que ele faz sucesso. Ele escreve bem, assim, umas frases de efeito, umas tiradas engraçadas. Mas, assim, é muito baixo nível as coisas. Fica falando de cu, né? O tempo todo. A palavra-chave dele é cu. E fica xingando os outros. Sim, é super baixo nível, baixaria. E o cara é o grande guru aí que elegeu o presidente. Então, assim, a gente tem que entender... A gente tem que entender o que está acontecendo, como é que um cara que escreve putarias, que fala de cu no Facebook, que elegeu o presidente da República, virou o guru aí, o grande intelectual aí da direita, não só do pessoal que é sem instrução, mas você vê, tem professores universitários, doutores, mestres, que citam o Olavo de Carvalho, né? O nosso embaixador, o chanceler, né, o Ernesto Araújo, o ministro da Educação, que é professor de uma universidade federal. Então, assim, a gente tem que estudar esses caras mesmo, tem que ler esses caras, tem que entendê-los, né? E eu tenho tentado dar uma contribuição modesta nisso, que não é minha área, né? Mas, tipo, lá no nível Brasil em Crise. Tem 2 artigos, que se fala dos anarquistas, né? O livro Brasil em Crise tem 2 artigos sobre a tática Black Bloc, Davis Alvim, que é sobre a pedagogia das vidraças, né? Ou sobre a pedagogia de quebrar as vidraças.
O Ataque Black Bloc, uma coisa pedagógica, e o outro do professor Paulo Rezende, mais teórico, sobre a liberação anárquica do dissenso. Os dois tentam mostrar a tática Black Bloc, que sumiram também, né? São personagens também que sumiram aí nos últimos anos. Era uma diminuída. No livro O que Resta do Renato de Junho, que é de 2017, que eu já falei que está disponível no site da editora FI. Aí tem vários estudos sobre a direita. Tem o meu texto, que é sobre esse crescimento da direita cultural, que eu vou chamar de Incitadores da Turba. Tem um texto do Davi Borges e da Isabela Bravin sobre a classe média conservadora. Tem um texto do Gabriel Borges sobre o Michel Temer. Tem um texto do Leno Danner sobre o legado conservador das Jornadas de Junho. Tem um texto do Marcos Vinícius Xavier de Oliveira sobre a judicialização da política, que ele é do direito, seguindo essa vertente. E aí eu destaco hoje o trabalho do João César de Castro Rocha, que está escrevendo um livro sobre a guerra cultural bolsonarista, e tem a palestra lá no meu canal. E aí, assim, voltando lá na pergunta, eu tento pensar de forma, né, a gente tenta, né, nem sempre a gente consegue, mas eu tento pensar de forma não dicotômica, não dualista, não maniqueísta. Se for pegar o Vitor Say não acadêmico, né, uma experiência de vida, assim, nos últimos 20 anos, vamos colocar aí, entrei na universidade em 2001, como aluno, né, nos últimos 19 anos. Eu já fui às ruas em várias ocasiões, manifestações, por vários motivos, várias causas, várias pautas. E nas 4 cidades em que eu morei, né, aqui em Vitória, em BH, em Belo Horizonte. A última que eu me lembro em BH foi a questão do aumento da passagem de ônibus, acho que foi em 2014. Lá dentro da FMG, uma questão do bandejão, que subiu o preço do bandejão, eu fui para o pau lá também, fui para a manifestação, reunião com a reitoria. Eu não sou um grande militante, mas eu tenho alguma militância aí já há algum tempo. Em Berlim, participei de manifestações, que eu estava em Berlim. Eu lembro que teve uma contra o Putin, Vladimir Putin, na época, acho que era Olimpíadas de Inverno, se não me engano, que ele proibiu os atletas homossexuais, alguma coisa assim. Teve uma manifestação em Berlim, eu fui. Então, assim, em Porto Velho, teve manifestações, o Ele Não, e outras manifestações, eu participei. Porto Velho, Rondônia, quando eu morei lá, professor lá na universidade. Então, assim, eu sempre, nesses quase 20 anos aí, eu saí às ruas com grupos organizados. Sempre à esquerda, né, no meu caso, com pautas mais ou menos definidas. Eu também já acompanhei, às vezes até na mesma manifestação, né, os grupos se encontravam, grupos de direita, com pautas mais ou menos definidas, conservadoras, liberais. Mas nesse artigo, né, que sobre qual estamos conversando, me interessava o niilismo. Então, me interessavam esses grupos desorganizados. Não me interessavam os grupos organizados, me interessavam essas multidões desorganizadas, sem pauta definida, sem direcionamento, sem concepção ética subjacente, contra tudo, contra todos, sem saber o que colocar no lugar. Que mesmo que todas as manifestações, né, a maioria das manifestações grandes, tem os grupinhos organizados e tem a galera que está lá no rolê aleatório, né? Tipo um Ronaldinho Gaúcho lá no rolê aleatório. Então, essa galera que eu estava comentando sobre essa galera, que estava no rolê aleatório, porque, galera, vamos para a rua? Vamos, aí bota o nariz de palhaço e vai. Conheço até amigos que foram nesse rolê aleatório em junho, assim, os caras nunca teve nenhum engajamento político. A galera estava indo, vamos embora também, micareta. Então, os coxinhas início são essa galera, que foi aleatória ali, na manifestação micareta. Mas eu não estou negando, nem desprezando que tinha, evidentemente, uma série de grupos organizados, com pautas bem definidas e com propostas sólidas, mas a minha preocupação é essa galera do rolê aleatório, que não era nenhuma novidade, né? Eu pego lá o Adorno, falo das multidões ocidentais, que também deram uma sustentação ao nazismo na Alemanha. E aí eu faço a comparação. O nazismo também não era... Toda a população alemã era nazista, era a favor de
matar os judeus. Mas tinha galera que estava ali no rolê aleatório, né? O rolê aleatório da época lá era expulsar os judeus, levar, porque eles não sabiam para onde estavam indo, né? Só divulgaram os campos de concentração depois, já no final. E a galera ia no rolê aleatório, a galera não era antissemita, não era racista, não era nazista, mas estava na onda, né? A multidão ocidental, tá ali e acaba dando sustentação. Essa galera do rolê aleatório dá sustentação ao regime ou ao grupo que quer derrubar o regime. No caso, 2016, né? 2013 também, né? Que demorou aí uns 3 anos para derrubar o PT. E agora já começou na época do PT, né? Que eu acho que é uma coisa bem brasileira. Não lembro, assim, não conheço isso em outros países, talvez você saiba. Manifestação a favor do governo, né? Para defender o governo. Isso começou com o PT e agora com o Bolsonaro direto, né? Agora sai para a rua a favor do governo. Brasil, hoje mesmo tinha, eu moro aqui mais ou menos perto da praia. E quando tem carro de som na praia, dá para escutar aqui em casa. Hoje teve um carro de som, a galera, aquelas carretas da morte, né? Eu escutei o cara falando mal do PT. Ele está quantos anos saiu do governo? O cara falando mal do PT, o governador aqui não é do PT, nem prefeito. E aí falando do trabalhador, que o trabalhador tem que trabalhar, querendo acabar com o isolamento social. E a favor do governo, né? A favor do Bolsonaro. O Brasil então, tá além de qualquer paródia, né, cara? E aí, assim, tem a galera organizada para vários lados, tanto a direita quanto a esquerda, e tem a galera desorganizada que acaba sendo cooptada por um dos dois grupos. Né? E recentemente eu vejo sendo mais cooptado pela direita mais reacionária, essa galera do rolê aleatório. Quem cooptou isso foi a direita reacionária. A direita soube aproveitar bem e ler bem em 2013. Bom, para fechar aqui, Vitor, essa ótima entrevista, cara. Você tem formação, cara, em 2 cursos, né? Você tem formação em filosofia e em jornalismo. Aliás, né, para quem está assistindo, eu recomendo altamente a tese do Vitor aí. Diferentemente de muitas teses, é um texto muito, muito acessível, assim, uma dicção muito fluida. Vale muito a pena ler. Então, você tem formação em 2 cursos aí na área de humanas, vamos colocar assim, né? Filosofia e jornalismo. E aí eu queria que você comentasse, assim, Vitor, se você vê alguma mudança no prestígio social desses 2 cursos, dessas 2 profissões, nesse século, sabe? Se você vê a diferença assim, no prestígio que seja, né, número de alunos que entravam, enfim, gente que tem interesse na pesquisa, enfim, que você tem notícia, na primeira década desse século e na segunda. E como é que esses 2 cursos aí contribuíram, cara, para a sua atuação no mundo, né? Para você ler, para você atuar no mundo, ser parte dele. Bom, os 2 diplomas de graduação, né? Filosofia e Comunicação Social, habilitação em jornalismo. E aí eu comecei a fazer a graduação em letras e não terminei. Comecei tardiamente. E aí mestrado, doutorado eu fiz em letras, né? Em literatura. Uma resposta rápida e rasteira para a segunda pergunta, né? Como é que os 2 cursos contribuíram? A primeira, mais longa, fala depois. Rápida e rasteira. A filosofia me ajudou a trabalhar com conceitos complexos, me deu uma fundamentação, foi a minha primeira formação, acho que me deu uma solidez assim, na minha formação. E o jornalismo me ajudou a me expressar com maior clareza. E me ajudou a vencer a timidez também, que eu já não gosto muito de câmeras, né, até comecei com você, mas eu era muito tímido na minha adolescência, no início da vida adulta, eu era muito tímido. E eu entrei num curso de filosofia, né, que era uma licenciatura, um curso de filosofia, aquilo era um problema, não me via como professor. Não me via como professor em sala de aula falando, cara, muito tímido. E aí eu formei em filosofia, e o que eu vou fazer da vida agora, né? Na época nem era obrigatório filosofia no ensino médio, eu formei em 2005, e aí também já respondendo a questão do prestígio, né? Eu me graduei em 2005,
A filosofia não tinha prestígio nenhum naquela época, não tinha nem nas escolas, aqui no Espírito Santo, pelo menos, não tinha. E aí eu me formei, o que eu vou fazer da vida? Estava meio perdido, assim, jovem de classe média, meio perdido. Aí fui fazer jornalismo. E em 2006 a filosofia se tornou obrigatória. Acho que no Brasil todo, aqui no Espírito Santo também. Começou a haver maior demanda de trabalho. Eu tive algumas questões pessoais, assim, de questões financeiras. E aí eu tive que arrumar emprego. E eu consegui um emprego de professor de filosofia. E nesse meio tempo eu estava fazendo jornalismo, aula de rádio, aula de TV. Isso me ajudou a vencer a timidez. E eu fiz filosofia, comecei a trabalhar como professor de filosofia, eu curti, gostei. E aí fiquei um tempo paralelo, comecei a trabalhar com filosofia, gostei. Aí meu contrato era temporário, acabou o contrato, eu ainda estava fazendo jornalismo. E aí eu pensei, eu quero a área acadêmica mesmo. Mas na época, aqui na UFES, aqui em Vitória, que Vitória só tem ainda hoje a UFES, a única universidade pública aqui. Só tinha mestrado na época, se eu não estou enganado, acho que era História e Educação, assim, e Letras. Não tinha, filosofia não tinha, abriu bem depois. E aí eu tinha a opção, se eu quisesse fazer um mestrado, para seguir carreira acadêmica, fazer mestrado em Educação, História ou Letras. Aí eu resolvi fazer em Letras, em estudos literários. E quando eu entrei no mestrado em estudos literários, eu me encontrei. Foi a minha terceira área, eu me encontrei. Falei, cara, é isso que eu quero da minha vida, literatura. E na literatura, nos estudos literários, eu consigo manejar, usar tanto a minha formação em filosofia quanto a minha formação em comunicação. Que é uma coisa que eu vejo, assim, até fugindo um pouco da pergunta, mas acho que é pertinente falar. Principalmente para os mais jovens também da gente e tal. Eu vejo muitos colegas, né, de trabalho, professores, e às vezes até estudantes, que também têm uma formação híbrida ou errática, como a minha, tem outros cursos, mas que abandona a formação anterior. Né? O cara vem para letras, vem para literatura, e aí é médico, é advogado, é qualquer coisa, e abandona a formação anterior. Isso não é legal. Pô, você vai abandonar a formação anterior? Você pega tipo um Jacques Fuchs, o cara é graduado em matemática, né? E aí hoje é um escritor aí já conhecido, renomado, fez pós-doc em Harvard. A tese dele foi sobre literatura e matemática. Ele é graduado em matemática, vai mudar para letras, vai chutar o balde, vai abandonar o passado. Eu trouxe essa formação na filosofia e aí trabalho filosofia e literatura. A comunicação me ajudou, então, a vencer a timidez, a me expressar com mais clareza, que é texto filosófico, principalmente, geralmente, muito hermético, texto acadêmico. Às vezes até nas letras, né, também a gente é hermético. A comunicação, o jornalismo me ajudou, eu acho, a ser mais claro, né, você elogiou que o texto da minha tese é claro, muita gente comenta que eu escrevo com clareza, o jornalismo acho que me ajudou a escrever com clareza, principalmente uma coisa assim, que ficou, acho, do jornalismo foi isso, e esse interesse que eu tenho, por exemplo, esse trabalho que eu tenho feito paralelo, né, de filosofia política, que é uma filosofia política mais voltada para a questão da comunicação, porque meu objeto acaba sendo as redes sociais. E eu fico até pensando, se eu tivesse feito jornalismo, se na época já tivesse rede social, eu fiz jornalismo em 2006, 2008, mais ou menos, que eu fiz ali. Rede social ainda estava um negócio bem engatinhando. É uma coisa que me interessa muito. Talvez na época, se já tivesse essa questão das redes sociais e tal, eu até tivesse seguido fazendo pesquisa nessa área. É uma área que eu acho bacana. Tá, a questão do prestígio, né? Acabei fugindo do assunto, do prestígio das áreas. Bom, a filosofia, então, foi só em 2006 que ela, se eu não me engano, que ela se tornou disciplina obrigatória nas escolas, no Brasil, aqui no Espírito Santo. Aí os cursos de graduação, mestrado, doutorado em filosofia se multiplicaram, né? Evidente. Abriram muitos mestrados, doutorados em filosofia nos últimos anos. A filosofia teve algum espaço midiático, alguns anos atrás. Tinha a Viviane Mosé, que é aqui minha conterrânea,
acho que ela mora no Rio, teve um quadro no Fantástico, não sei se você lembra, se o pessoal vai lembrar, o quadro no Fantástico de filosofia, cara, esse foi um evento, né, uns anos atrás. A gente tem alguns professores de filosofia com formação acadêmica, que são midiáticos, né, trabalham no campo do jornalismo, né, tem o Vladimir Zafatli, Márcio Tiburi, Zafatli mais na área da filosofia política, Tiburi na área de estética, de cultura, tem o Luiz Felipe Pondé, que é conservador, professor de filosofia, doutor em filosofia, que são acadêmicos de filosofia, que têm espaço na imprensa, né? Acho que são os mais famosos, são esses. Tem o Rubem Alves, o pessoal mais novo, mais jovem, talvez não conheça, você deve conhecer, o Rubem Alves, que faleceu em 2014, que é um cara que tem formação em filosofia, né, universitário. E para quem não conhece, eu diria que ele é tipo um precursor, um antecessor do Mário Sérgio Cortella, um cara que escrevia umas crônicas, um texto meio autoajuda, um toque de filosofia. O Cortella também é um cara que tem formação em filosofia e educação, igual o Rubem Alves, e escreve um negócio meio autoajuda, assim, meio um toque filosófico. Então tinha esse prestígio social, midiático. Hoje pouquinho. Aí tem o Olavo de Carvalho, né, que é um cara que é super prestígio acadêmico quase zero, mas prestígio nas redes sociais é muito forte, né? O cara conseguiu ajudar a eleger o presidente da República. É auto-intitulado filósofo, né? Apesar dele não ter formação acadêmica, não é considerado pelos filósofos acadêmicos. O jornalismo, ele, logo depois que eu formei, quando eu estava estudando jornalismo, aquela história de acabar com a obrigatoriedade do diploma, lembro que foi em 2009 que caiu a obrigatoriedade do diploma, que não precisava mais de diploma. Olhando hoje, assim, eu acho que talvez tenha piorado a qualidade do jornalismo. Eu considero o jornalismo brasileiro muito ruim. Às vezes, eu comecei a descobrir isso quando eu estava na Alemanha, acompanhando as jornadas de junho. Às vezes eu conseguia ler coisas mais consistentes sobre as jornadas de junho na imprensa alemã, na imprensa estrangeira, do que na imprensa brasileira. E hoje ainda, às vezes, eu faço isso, quando tenho tempo, vou ler as notícias sobre o Brasil na imprensa de fora, porque o nosso jornalismo é muito tendencioso, e com aquele papinho, aquela conversa fiada que se ensina nos cursos de jornalismo, de objetividade, que o jornalista tem que ser objetivo, a imprensa estrangeira, em vários países, até nos Estados Unidos, os veículos de comunicação já assumem uma posição. Se ele é conservador, se ele é liberal, se ele é de esquerda, se ele apoia o presidente, se ele é contra o presidente, eles já declaram qual é a postura deles e é mais honesto do que a imprensa brasileira, que não assume uma posição, se vende como objetiva, mas ela é totalmente parcial, né? E muitas vezes desinforma. E hoje eu vejo uma crise do jornalismo, e aí o jornalismo atacado tanto pela esquerda, né, pensa golpista e tal, e agora pela direita também. E a gente chegou no ápice, né, o Bolsonaro está montando lá a TV Bolsonaro, né, o filho dele, porque não dá para confiar no que diz a imprensa sobre o governo dele, né. Então a gente tem, assim, infelizmente o jornalismo está sem credibilidade, muito por culpa dos jornalistas, dos veículos de imprensa, que fazem uma cobertura ruim e pseudo-imparcial, né, não assume posição. E aí hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, muitas pessoas não se informam no WhatsApp, né, no vídeo que recebe no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Twitter, não lê jornal, e aí tá complicado, assim, nem sei o que dizer, ainda não teorizei, assim, sobre isso, ainda não pensei sobre isso, assim, onde é que a gente vai, buraco que a gente está caindo, essa crise do jornalismo, essa crise de credibilidade do jornalismo. É um cenário curioso também, porque o você falou isso da TV Bolsonaro, o Bolsonaro ele parece que ele está seguindo uma linha do Trump aí, que é de tentar manipular a imprensa, né, velho? Então, às vezes ele deixa vazar, às vezes um fake news, e aí a imprensa divulga aquilo como se fosse verdade, para depois ele falar, não, isso é mentira, e poder falar mal da imprensa, né? É um negócio que o Trump faz já tem um tempo.
Sim. O Bolsonaro vai, né, tentando minar a imprensa aí, né, por dentro. Isso. Perigoso. E a filosofia também, esqueci de complementar, né, que o governo hoje ataca o tempo todo as ciências humanas, né, em geral. E a filosofia dentro das ciências humanas é uma área até mais frágil do que outras. Porque acho que não vai chegar ao ponto difícil tirar história das escolas, né, tirar português das escolas. Agora, tirar a filosofia já foi tirado. O governo anterior já estava, a situação já estava, né? Então, a situação, o prestígio social da filosofia é muito pequeno, frágil, assim. Infelizmente. A filosofia poderia ajudar aí também a qualificar o debate público, né? Esfera pública. Muito louco isso, muito louco. Então tá. Vitor, muito obrigado, cara, por essa entrevista, muito cuidadosa, muito densa, passando por várias áreas aí, por diversos temas. Para quem está assistindo aí, recomendo altamente ler os trabalhos do Vitor aí sobre niilismo, sobre política contemporânea. É isso. Fica aqui. Eu que agradeço, Paulo. O difusor. Vitor, muito obrigado, meu caro. Valeu, muito obrigado. Um abraço. E quem tiver interesse em saber mais, entra lá no meu canal no YouTube. Os livros podem baixar gratuitamente. Isso aí. Tem muita produção aí disponível para download. Valeu, meu caro. Grande abraço. Valeu, abração.